Então, olha só, esse exercício aqui pediu para você pegar essa região e girar ela em torno do x igual a 3. E vai formar um sólido parecido, sei lá, com uma bola de futebol americano. Tem um jogo parecido com futebol americano que... Rugby, né? É, parecido com aquela bola de rugby que é um pouco mais aberta, né? Menos bicuda. Enfim, ele quer saber qual é o volume do sólido que você obtém quando você gira aqui em torno do eixo x igual a 3. Eu tinha falado com vocês durante a explicação que uma boa estratégia para você poder identificar aqui qual é o raio do disco que vai, ou da coroa que será formada aqui na seção transversal, você imagina que isso aqui vai rodar e você vai fatiar isso aqui, não é? Eu falei assim, olha, coloque uma linha, uma reta que seja perpendicular ao eixo de rotação. E você não pode colocar essa reta, aqui eu esqueci de colocar o número aqui é 1, né? É 1. Você não pode colocar essa reta em uma situação particular, como colocar aqui sobre o eixo X e falar assim, bom, então o raio é 2, porque 3 menos 1 dá 2. Não pode fazer isso, porque esse raio ele muda. Se você subir aqui, ele já é menos do que 2. Ó. Se você veio para cá, menos ainda. Aqui em cima está no 0. O raio é 0. A mesma coisa acontece aqui para o lado de baixo. Então você não pode, veja bem, você não pode pegar um caso particular e para aquele caso particular você levar para o geral. É porque aqui nessa linha aqui o raio é 2, que seria a distância do 1 até o 3. Não, então o Rzão é 2. Não, não é assim. Então você coloca essa linha auxiliar em uma posição que não seja uma posição tão particular. Então você escolhe, por exemplo, vou aproveitar essa linha do quadro aqui, ó, e vou colocar ela bem aqui. Eu falei para você assim, ó, destaca, né, onde a reta passa pela região que você está rotacionando, né? Então ela vai passar por aqui. Essa parte aqui é a parte que vai me interessar. Essa é a parte que eu quero olhar para ela quando ela girar em torno do x igual a 3. Lembrando que aqui o ângulo 90 graus, como eu tinha solicitado. Esse lugar aqui, ó, esse lugar onde onde ela cruza com o eixo y, você vai dar um nome para ele, é um parâmetro que você vai usar para dizer em que momento, em que lugar que ele está. Pode usar por qualquer letra, né? Mas há algumas letras que talvez não sejam recomendadas. Por exemplo, o X geralmente a gente usa para representar esse eixo horizontal. Se você colocar um X aqui, você vai causar confusão. Então usa outra letra. O Y pode, né? Porque esse eixo é chamado de eixo Y. E eu posso colocar aqui, chamar esse ponto aqui de Y. Então se esse ponto for Y, e você veja que quando eu girar essa partezinha aqui em torno do eixo X igual a 3, quando eu girar essa partezinha em torno do X igual a 3, eu vou ter um disco assim, ó. E aí eu quero saber qual é a área desse disco. Para eu saber a área desse disco, eu preciso saber qual que é esse raio. Esse que eu estou marcando aqui para vocês, ó, é exatamente esse aqui. E ele muda, né? De acordo com a posição que você colocar o Y, ele muda. Então esse raio aqui é o raio que eu estou procurando. Agora, para descobrir esse raio, o raio é um tamanho de um segmento. O tamanho de segmento é a distância entre esse ponto e esse ponto. Ora, mas esse ponto aqui não está em cima do 1. Ele está em uma posição que varia de acordo com esse Y. Então eu preciso saber qual é a regra de formação dessa curva aqui. Se eu tiver um Y aqui, como é que eu encontro o número daqui de baixo? E aí onde entra essa expressão que está colocada aqui. Essa expressão y ao quadrado mais 1, ela faz justamente isso. Ó. Aqui você arbitra valores para o y. E aí você tem o x colocado em função do y. Então esse pontinho aqui, esse pontinho que está colocado aqui, deixa
Deixa eu ver aqui um outro pincel. Esse pontinho que está colocado ali, ele pode ser escrito em função dessa forma. Então, esse pontinho aqui, na verdade, ele é y² mais 1, levando em conta que esse aqui é o y. Então, veja que se você fizer o y igual a 0, por exemplo, coloca 0 bem aqui, vai dar 1, que é justamente esse 1 preto. Está aqui. Agora, eu quero saber, então, calcular a distância entre esse ponto e esse ponto. É a mesma coisa de que calcular a distância desse ponto preto até esse ponto aqui vermelho. Olha, mas esse ponto aqui é 3. E esse ponto aqui, ele varia, né? Ele varia de acordo com esse y. Mas para um y fixado aqui, ele vale y² mais 1. Então, eu quero saber a distância do y² mais 1 até o 3. Bom, a distância do y², a distância entre dois pontos em uma reta orientada, vamos supor que está orientada para lá, né? E numerada também. Se você tem um ponto aqui, um ponto A aqui, uma certa posição, um ponto B aqui, a distância entre o ponto A e B, imagina que eu estou aqui, né? É uma reta numérica isso aqui, uma reta real. Então, é só você pegar o ponto B, né? A posição do B menos a posição do A. Você encontra a distância entre A e B. Então, se eu quero saber a distância entre y² mais 1 e o 3, eu vou ter que calcular que é o meu R, né? Só que o meu R aqui é um R de y, ele varia de acordo com o y que eu vou colocar aqui. Ele vai ser o ponto da direita menos o ponto da esquerda, que é o y² mais 1. Pronto, agora vamos aqui fazer as continhas, né? Vai ficar 3 menos y² menos 1. 3 menos 1 aqui dá 2, então eu tenho que o R de y vale 2 menos y elevado ao quadrado. Então eu consigo com isso descobrir qual é o raio desse disco. O raio é 2 menos y². Lembra que você precisa da área da seção transversal, né? Porque o volume aqui você vai calcular assim, ó. Volume, ele é, olhando assim para aquela primeira fórmula que a gente viu de cálculo de volume de sólido qualquer. Ele é assim, integral. Da onde começa até onde termina, no caso aqui, eu posso dizer que vai de 1 até 3? Não. Na verdade, não, porque quem está variando aqui é o y, né? É o y que está variando. Então, para você fazer esse segmentozinho vermelho aqui, percorrer toda essa região, esse seu y tem que ir de onde até onde? Tem que vir daqui, né? De menos raiz de 2 até mais raiz de 2, que foi um dado que o problema deu. Mas mesmo que ele não tivesse dado, você também poderia encontrar esse valor aqui. Então, olha só, eu vou ter que olhar para esse y aqui, para saber a variação dele, eu vou ter que olhar para ele. Então, ele começa aqui em menos raiz de 2 até mais raiz de 2, ó. Menos raiz de 2 até mais raiz de 2 da área, não é? Não seria assim? Da área, no caso aqui, os cortes são em y, da área de y é y. Os cortes são perpendiculares ao eixo y. E essa área aqui é a área do disco. Aí como é que é a área desse disco aqui? Um disco onde o raio mede isso aqui. Então, no caso aqui, a área aqui em função do y é π vezes o r de y². Πr² é a área do disco. Ora, mas o r vale 2 menos y². Então, no caso aqui, a de y vai valer π. Agora o r ao quadrado vai ficar assim, ó. 2 menos y² ao quadrado. Essa parte que está aqui dentro é o meu r. Então, você vai ter que integrar aquela função que está lá, né? Então, ficará assim, integral de menos raiz de 2 até mais raiz de 2 de π, que multiplica 2 menos y ao quadrado. Agora, gente, é bom você lembrar, por exemplo, quando você estiver integrando em intervalos simétricos em relação à origem, menos 3 até 3, menos 5 até 5, menos 1 até 1, de menos raiz de 2 até mais raiz de 2, verifica se você não pode simplificar esse cálculo aqui
como é que eu posso dizer? Levando em conta o fato da função ser ou não par. Uma função par, eu já conversei com vocês sobre isso, mas vamos lembrar vocês aqui, ó. Uma função par é aquela função que dois números opostos têm sempre a mesma imagem. Então, por exemplo, se você tem uma situação assim, vamos supor que você fez isso, e do lado de cá você vai e repete do mesmo jeitinho. Subiu aqui e desceu para cá. Uma função que tem essa característica, que o lado direito dela é igualzinho ao lado esquerdo, ela é chamada de função par. E quando você está com uma função par, se você for integrar aqui, por exemplo, de menos L até chegar em L aqui, por exemplo, ó, quando você fizer isso, de menos L até L, essa parte que está aqui é igualzinho a essa outra parte do lado de cá. Então, você integrar de menos L até L, vamos chamar isso aqui de f de x dx, é a mesma coisa que você integrar de 0 até L, aqui o 0, né? 0 até L de f de x dx e fazer o que com esse resultado? Multiplicar por 2, não é isso mesmo? Então, aqui é a mesma coisa. Está vendo aqui que você está com um y ao quadrado? Você pensa você colocando um número positivo e depois colocando o número com o mesmo módulo negativo. Tipo, pensa assim, você colocando o y igual a 3 e o y igual a menos 3. Quando elevar ao quadrado, os dois não dão a mesma resposta? Isso não acontece não é só com menos 3, acontece com os menos 5 e menos 5, o 7 e menos 7, o 1 e o menos 1. Então essa função aqui é uma função par, ela tem essa característica que eu coloquei para vocês lá, ela é uma função par. Então ao invés de você ir daqui de menos raiz de 2 até mais raiz de 2, você pode fazer o seguinte, vai multiplicar por 2, isso já está acabando, vai multiplicar por 2 aqui, ó. E aí você vai, ao invés de integrar de menos raiz de 2 até mais raiz de 2, você vai integrar de 0 até raiz de 2. Esse π aqui eu vou colocar do lado de fora aqui. Né? E aí ficou só assim, ó, 2 menos y ao quadrado da y. Isso que apareceu ali agora é um quadrado da diferença de dois termos, né? Daquela que você aprende lá na 7ª série. Então você vai, vamos subir aqui para aproveitar essa partezinha do quadro, né? Você vai desenvolver isso aqui, que é o quadrado da diferença. Aí vai ficar assim, 2π, integral de 0 até raiz de 2, quadrado do primeiro, vai ficar 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2, 4y ao quadrado, ó, 4y ao quadrado, mais o quadrado do segundo, o quadrado de y ao quadrado é y à quarta. Então veja, senhores, que a integral que tem que ser resolvida é a integral de um polinômio. Todo mundo sabe integrar isso aí, não é? Nesses exercícios, a resolução da integral geralmente não é o desafio, não é a parte mais difícil. Aqui vocês têm que tomar cuidado, muita gente pega esse 4 e coloca aqui do lado de fora, e não pode fazer isso, tá? Então aqui vai ficar assim, 2π, integral de 4 dá 4y, a integral de 4y ao quadrado vai dar 4y ao cubo sobre 3. Integral de y à quarta vai ficar y a 5 sobre 5, variando de 0 até raiz de 2. Agora você tem que colocar, trocar o y por raiz de 2, depois trocar o y por 0, que é o teorema fundamental do cálculo, né? Você vai, para você fazer o cálculo da integral definida, agora você tem que fazer assim, ó, 2π, onde tem y, você vai colocar raiz de 2. Então vai ficar assim, 4 vezes raiz de 2, 4 vezes raiz de 2, depois menos 4 terços, aqui vai ficar assim, raiz de 2 ao cubo, raiz de 2 ao cubo, menos, aqui vai ficar de novo, ó, raiz de 2 elevado à quinta, dividido por 5. Menos o que acontece quando você trocar o y por 0. Se você trocar o y por 0, vai dar 0. Né? Some tudinho. Então agora o seu trabalho é fazer essas continhas aqui. Essas continhas. Que nos remete lá à 8ª série, né? Quando você vai simplificar esses radicais que aí estão. Então ficará assim, 2π
vezes 4, aqui abre colchete, né? 4 raiz de 2. Aqui tem raiz de 2 ao cubo. Ó. Raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa que raiz... Aqui? Ah, sim, eu coloquei um menos, né? Tá errado mesmo, aqui é mais. Bem lembrado. É tudo mais. Esses últimos aqui, né? Esse primeiro é menos mesmo, tá certo. Obrigado. Então, aqui, ó, raiz de 2 ao cubo, você vai colocar assim, raiz, aqui vai ficar 2 ao cubo. Aí você coloca 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. Aí isso aqui é raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, né? Então ficou assim, 2 raiz de 2. E o outro que tem que fazer aqui é raiz de 2 à quinta, que segue na mesma coisa, né? Ó, raiz de 2 elevado a 5, segue a mesma ideia. Vai ser raiz de 2 elevado a 5, depois isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Bom se você conseguir fazer isso de cabeça, né? Rapidinho. Aqui você vai separar raiz de 2 quadrado, raiz de 2 quadrado, raiz de 2. Raiz de 2 quadrado dá 2, raiz de 2 quadrado dá 2, raiz de 2. Então, deu 4 raiz de 2. Então, substituindo ali agora, vai ficar assim, menos 4 terços, menos 4 terços. Raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Então, vai ficar assim, 2 vezes raiz de 2. E depois, raiz de 2 à quinta ficou 4 vezes raiz de 2. Então vai ficar assim, mais 4 vezes raiz de 2 sobre 5. Agora você pode colocar o raiz de 2 em evidência. Esse aqui é a florzinha, né, gente? Isso aqui é só para você fazer o resultado ficar bonitinho, pequenininho. Mas o mais importante mesmo já foi feito. Então, se você colocar esse raiz de 2 em evidência, você pode colocar isso aqui numa calculadora e achar a resposta rapidinho aí. Se você colocar aqui o raiz de 2 em evidência, vai sobrar dentro aqui 4. Aqui 4 vezes 2 dá 8, vai ficar menos 8 terços. E aqui vai ficar mais 4 quintos. Mais 4 quintos. Agora sim, eu vou pedir a vocês, cadê a calculadora científica no modo de fração? Aquele modo que ela faz continha com fração. Vê para mim quanto é que dá 4 menos 8 terços mais 4 quintos, na forma de fração. Senão a gente faz aqui na mão mesmo. Ó. O mínimo ali dá 15, né? Aqui, ó, 15. Aqui vai ficar 15 por 1, 15 vezes 4, 60. 15 dividido por 3 dá 5 vezes 8 dá 40. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 4 dá 12. Então aqui ficou 60 menos 40 dá 20. 20 com mais 12 dá 32. Então ficou assim, e tudo isso ficou 2π vezes raiz de 2 vezes 32 sobre 15. Aqui dá 64 então, né? Esse 2 aqui com esse 32, ó, vai ficar 64 π raiz de 2 sobre 15, unidade de volume. Pronto. Resolvido.